Morar junto parece um passo simples, até o dia em que dividir o mesmo teto começa a revelar diferenças que ninguém ensinou a conversar. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Além da Sessão. Eu sou a Thaís, psicóloga, mestre em psicologia do desenvolvimento e aprendizagem, e eu estou aqui com conteúdos para te ajudar a construir uma vida com mais sentido e consciência. Decidir morar junto é um marco importante em alguns relacionamentos. Para algumas pessoas, esse passo simboliza um aprofundamento de um compromisso. Já para outras, atende necessidades práticas ou emocionais do momento. Mas, independentemente do motivo inicial, o impacto costuma aparecer no dia a dia. Aqui, a gente está falando de pessoas que escolheram de forma voluntária dividir o teto com alguém com quem tem um vínculo afetivo. E junto com toda a animação de compartilhar o dia a dia, essa decisão também traz desafios que pedem atenção, adaptação, comunicação clara e uma boa dose de empatia. Uma dúvida muito recorrente nesse momento é: como equilibrar a minha individualidade com a vida compartilhada, sem se perder em nenhum desses dois polos? E independentemente de haver planos de casamento, ou mesmo se a ideia de casamento nem fizer sentido para a relação, conversas significativas antes e durante essa mudança ajudam a construir clareza, prevenir ruídos e fortalecer a parceria. Então, se ajeita aí, porque hoje a gente vai falar sobre alguns aspectos importantes dessa transição, com dicas práticas para que esse novo capítulo seja mais leve e alinhado. Quando duas pessoas decidem unir suas vidas de alguma forma, elas não estão apenas juntando pertences. Elas estão reunindo rotinas, hábitos, expectativas e pequenos rituais cotidianos. E isso costuma ser mais complexo do que parece à primeira vista. Cada pessoa chega com referências próprias, construída a partir das experiências, valores e aprendizados únicos. É como se cada um chegasse com uma mala, cheia de itens que foi colecionando ao longo da vida. E de repente, essas malas passam a ocupar o mesmo porta-malas. Alguns itens combinam, outros se repetem, alguns pesam demais, e outros vocês nem sabiam que estavam ali. Nesse processo, não dá para simplesmente fechar o zíper e fingir que as malas não existem. É preciso conversar sobre o que faz sentido levar para essa viagem, o que precisa ser reorganizado e o que talvez seja a hora de deixar para trás. Quando existe comunicação eficaz e ajustes mútuos, a transição para a coabitação, uma outra palavra que podemos usar para morar juntos, pode aumentar a satisfação no relacionamento. Mas quando falta diálogo ou se há resistência à mudança, conflitos e insatisfação tendem a aparecer com o tempo. Outra forma de visualizar esse processo é imaginar duas pessoas aprendendo uma nova dança juntas. No começo, é comum pisar um no pé do outro, perder o tempo ou estranhar os movimentos da outra pessoa. Mas com curiosidade, prática e disposição para ajustar o passo, o ritmo começa a surgir e vocês entram em harmonia. E não é sobre perfeição, é sobre afinar a escuta e construir um compasso possível para aquela relação. E parte desse compasso depende do significado que cada pessoa atribui a esse momento. Morar junto não tem o mesmo significado para todo mundo. Para algumas pessoas, é um passo que antecede o casamento. Para outras, é justamente o ponto de chegada. E há quem enxergue ainda esse movimento como uma forma prática de organizar a vida, sem associá-lo a um projeto romântico tradicional. Então, falar abertamente sobre o que esse passo representa ajuda a evitar mal-entendidos sobre o compromisso, a intenção e expectativas. Quando duas ou mais pessoas constroem uma narrativa compartilhada sobre o que significa dividir o mesmo teto, criam também uma base emocional mais estável para a convivência. Muitas pessoas acabam deslizando para a coabitação não por uma decisão consciente e conversada, mas por necessidade financeira ou como forma de escapar de tensões familiares. E quando isso acontece, sem reflexão, a clareza sobre o propósito e significado pode ficar comprometida, abrindo espaço para ruídos futuros. Na convivência diária, nuances, antes pouco visíveis, acabam ganhando destaque. Divisão das tarefas domésticas, hábitos de sono,
organização do espaço, tudo isso e muito mais pode se tornar um ponto de atrito. E nesses momentos, em vez de tentar moldar o outro ao próprio jeito de funcionar, vale praticar a aceitação das diferenças como parte natural de qualquer relação. E veja, aceitar não é concordar com tudo, é abrir espaço para compreender como cada pessoa lida com o mundo, quais as necessidades estão presentes e o que aquela diferença está comunicando. Pense, por exemplo, em situações em que alguém prefere silêncio para se regular depois de um dia difícil, enquanto outra pessoa busca conversar para aliviar a tensão. Quando essa diferença é reconhecida, conflitos desnecessários diminuem e o ambiente emocional se torna mais seguro. Agora, eu quero te convidar a refletir. Como já vimos, muitas pessoas acabam escorregando para a coabitação sem uma decisão realmente pensada. O famoso foi acontecendo. Por isso, imagina um cenário ideal. Aquele cenário em que nós temos tempo, calma e abertura para algumas conversas essenciais antes de dividir o mesmo teto. Não porque exista um checklist obrigatório, mas porque clareza e alinhamento diminuem ruídos na comunicação. E se você já mora junto e sente que algumas conversas ficaram pelo caminho, respira, porque nada está perdido. Diálogo não tem prazo de validade. Então, vamos para algumas sugestões de perguntas e temas de conversa. Lembre-se, elas apenas vão indicar tópicos importantes para serem explorados, mas não se esgota aqui. Você pode usar essa lista como uma referência. Sinta-se à vontade para acrescentar perguntas que façam sentido para o seu contexto, assim como retirar perguntas ou temas que talvez não sejam coerentes com o que vocês estão vivendo agora. Vamos lá? Você pode ir pausando o podcast conforme eu for fazendo as perguntas para que possa anotar e não perder, tá bom? O primeiro tema é sobre intimidade e sexo. Como vocês definem a intimidade? Quais são as suas expectativas sobre frequência, desejos e saúde sexual? Também é importante falar sobre família. Quão envolvido nós estamos com as nossas famílias? Quais tradições queremos manter ou criar juntos? Além das questões relacionadas a identidades individuais, como manteremos nosso espaço pessoal, amizades e tempos sozinhos enquanto construímos uma vida juntos? Sobre tarefas domésticas, como, por exemplo, como dividiremos as responsabilidades de limpeza, cozinha e manutenção? Quais são os nossos pontos fortes e preferências? E aqui um tema muito importante que está entre as principais fontes de conflito em relacionamento, que são as finanças. Conversar de forma aberta sobre orçamento, dívida, economia e estilo de gasto é fundamental, não apenas para uma convivência mais harmoniosa, mas também para fortalecer a confiança. Nós podemos perguntar se nós vamos ter contas conjuntas ou separadas, como dividiremos as despesas e se precisamos conversar antes de fazer grandes compras. Já sobre o tema de espaço e decoração, podemos combinar quais vão ser os nossos estilos e pertences, se teremos espaços individuais dentro de uma casa compartilhada. Também estabelecer regras básicas, por exemplo, quando e como discutimos os problemas, como nos envolvemos na resolução de conflitos. Também é importante olhar para os estilos pessoais, como cada um expressa suas emoções, como vamos reconhecer quando o outro está chateado. Outro tema é sobre a logística diária, por exemplo, como dividimos as nossas agendas e como nos avisamos sobre planos e compromissos. Também é importante olhar para metas futuras. Quais são os nossos objetivos individuais e como casal? E como apoiamos os sonhos um do outro? Refletir sobre diferentes origens culturais e como isso moldam as expectativas em relação a tarefas domésticas, finanças e relações familiares pode enriquecer novamente a compreensão mútua e facilitar ajustes na convivência cotidiana. Mais um tema importante é conversar sobre religião e espiritualidade. Entender como a coabitação se relaciona com as crenças religiosas de cada pessoa e a forma que isso impacta a relação também com a família pode ser importante para algumas pessoas. Essa compreensão ajuda a respeitar valores individuais e a construir acordos que façam sentido para todos os envolvidos.
E por fim, eu acrescentei um ponto sobre neurodivergência. Se você ou a outra pessoa com quem você for conviver é neurodivergente, é importante conversar de forma clara e direta sobre as necessidades sensoriais e de suporte, rotina e previsibilidade, sobrecarga mental e estratégias de autocuidado. Lembrando sempre que o que é óbvio para uma pessoa pode não ser para outra. E a falta de reconhecimento de necessidades específicas pode gerar estresse. Então, conversando e fazendo ajustes simples no dia a dia ajuda a criar um ambiente mais confortável para todo mundo. Resumindo, morar junto é uma aventura. E como toda aventura, ela vem cheia de aprendizados. Algumas atitudes fazem diferença para que essa experiência seja mais leve. Conversar com abertura e empatia, criar rotinas juntos, ser flexível, respeitar a individualidade e o espaço pessoal e celebrar, é claro, também os momentos bons. Dividir um espaço físico é só uma parte da história. As conversas antes da mudança são apenas o começo de um diálogo contínuo que acompanha a convivência. E investir nessas trocas é investir na saúde da relação. Se esse episódio fez sentido para você e se te ajudei de alguma maneira, compartilha com alguém que está pensando em morar junto ou que já vive esse desafio no dia a dia. E lembre-se, convivência se constrói em conversa, não em adivinhação. Se você quiser apoiar a continuidade do Além da Sessão, no Apoia-se você encontra uma forma simples de contribuir. E em alguns níveis, acessar conteúdos extras. O link está aqui na descrição do episódio. E claro, lembra de me seguir aqui e no Instagram e ficar por perto, tá bom? A gente se encontra no próximo episódio do Além da Sessão. Um abraço e até lá!